existe outro instrumento que você acha legal e que quer aprender também? Rapaz, se eu pudesse, sim, se eu tivesse tempo, eu queria aprender tudinho. Né, Jarão? Assim, porque, nossa, eu tenho, assim, uma queda absurda pelo contrabaixo acústico. Eu acho ele, assim, um luxo. Eu acho que é por isso que eu tenho essa coisa com a Esperança Spalding, porque aquela criatura divina, além de tocar monstruosamente bem, ainda canta, assim, né? Ela é fantástica. Mas, assim, eu gosto também, eu acho que se eu tivesse... Não por uma questão sonora, eu gosto muito do som do clarinete, eu curto, assim. Mas o acordeão eu acho um instrumento... A sanfona, né? Lindo, 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 lindo. Eu acho um dos instrumentos mais lindos que existe no acordeão. Eu fico me perguntando como é que o caboclo consegue tocar aquilo. Eu fico olhando assim, eu fico, gente, comofas, porque assim negócio assim, é muita coordenação motora demais, assim. É difícil, sabe, dizer, assim, eleger. Mas eu acho que se além do violão, que eu já não estou conseguindo me organizar para dedicar o tempo a ele que eu deveria, né? Se fosse para escolher outro, eu acho que eu ia pro piano mesmo, pro teclado, pelo que eu quero, né? Pelo meu objetivo, porque as duas coisas se casariam, né? Os dois mestres harmônicos lá, enfim. Não, por uma questão mesmo de gramática, como eu estava te falando, assim. E as composições, né? Vocês fazem juntos com coletivos, Compasso da Vivenda, vocês compõem juntos? Com os comparsas, assim, é realmente tudo muito coletivo, né? Assim, até por tempo, porque nem todos eles trabalham só com a música, né? Então, quando a gente... Não é o caso de poder chegar, um deles sentar e ele mesmo construir o arranjo da música dele, já chegar e tá pronto. O Caio vem fazendo mais isso, porque ele, assim como eu, também tá mais mergulhado, né, na questão da música. Mas, normalmente, a gente constrói o arranjo coletivamente, né? E algumas músicas, os meninos, assim, por exemplo, quando eles foram a Teresina, o Richel, o Alan... Não, o Caio e o Alan foram antes e encontraram com o João lá, que mora em Teresina. Aí eles fizeram uma música, que o Caio distou, eu acho. Eu acho que é distor, que o Caio vai gravar. Então, assim, às vezes acontece, dá a melodia pro outro, aí faz a letra e tal, mas isso acontece, na música é assim, né? Você encontra parcerias, né? A música, ela funciona muito com parcerias, assim. Você encontra um que seu santo casa e a coisa vai funcionando, né, Tioras? O Tioras podia falar bem disso também. A gente tem o Chorão bem ali atrás. E aí, assim, sabe, Vinícius, eu comprei agora um livro de letras do Vinícius, aí mostra as fases dos parceiros dele, né? O Tom, o Baden e tal. Então, é isso, são fases. Eu estava lendo sobre quem, meu Deus, um dia desse, e vendo as fases... Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga também foi outro que teve, assim... parceiros, assim, grandes parceiros, né, no decorrer da vida dele, porque você se afina, assim, é uma afinidade mesmo, artística, né, como eu te falei, é uma expressão, então, de repente, você encontra alguém que consegue te perceber bem, e aí rola esse casamento, e um dá a letra, outro dá a música, e vai funcionando. Se parar para olhar na música, tem muito isso. Então, com os compassos não podia ser diferente, né, a gente acaba tendo isso também. E os arranjos são uma construção coletiva. A gente toca e vai fazendo, vai experimentando, assim. Eu acho os compassos um eterno gerúndio. Nós estamos sempre fazendo. Assim, é difícil fechar realmente um arranjo e tal. O que, assim, para algumas coisas é bom, para outras coisas Enfim, é o ritmo da gente, assim, é o ritmo do coletivo, ele é assim, sabe? Sempre fazendo. Eu acho que a galera não quer terminar nunca um arranjo, quer com medo, assim, de não ter mais o que fazer. Uma coisa assim. Aí pronto. E sobre os compassos da Vivenda, né? Quais são os projetos? A gente vai participar agora da Feira da Música, né? Aliás, vou falar no pretérito.
Enfim, esse ano a gente teve o prazer de participar da Feira da Música, acho que é a 11ª edição, né? Não tenho certeza exatamente. O que pra gente é bem legal, porque alguns eventos meio que pontuam uma evolução dessa nossa união tão despretensiosa, sabe? Assim, e o Festival da UFC do ano passado, quando nosso primeiro show, a gente só se apresentava no Sarau. Nosso primeiro show foi no Festival do UFC de 2010, e aí, outubro de 2010, uma coisa assim. E aí depois, no ano seguinte, a gente foi também no Festival do UFC, mas aí já no palco principal, né? Aí não participamos da Petrúcio Maia, né, que é a maior mostra de música que tem, assim, de Fortaleza, que é uma das seletivas para a Feira da Música. Aí esse ano a gente foi para a Petrúcio Maia e teve o enorme prazer de ser selecionado para a Feira da Música. Então isso é muito bacana. É muito bacana, assim, pra gente, porque os comparsas, o coletivo, a gente faz, como eu te falei, a gente faz a música porque não dá pra fazer, mas eu acho que antes, não dá pra não fazer, mas antes de qualquer coisa, nós somos mesmo comparsas, assim, nós somos amigos, a gente convive e tal, uns mais, uns menos, e assim, não tem a mesma rotina que eu, por exemplo, já tenho com a música agora, né? Mas ainda assim a gente faz, sabe? Vai fazendo naquele ritmo, mas vai sempre fazendo, sabe? Assim, a gente faz como pode, né? E sempre construindo. Então, assim, há uma relação bem de carinho, sabe? Com os comparsas, assim. Não é onde eu posso botar meu maior investimento, musicalmente falando, né? Uma questão de carreira, porque como a maioria dos compassos, na verdade, seguem carreira na comunicação, não dá para eu, né, usar o coletivo como suporte para isso. Mas ele vai estar sempre ali. E assim, a gente sabia tanto disso, apesar de ter sido assim, espontâneo e, como eu falei já aqui algumas vezes, pretensioso, mas algo a gente sempre teve consciência de que seria nesse ritmo. A gente sempre soube que seria nesse ritmo. E foi por isso que a gente escolheu o nome coletivo. E a gente fica, é coletivo, para neguinho não vir dizendo que a banda acabou. Não é banda, é coletivo. Então, são artistas que estão ali, aí a gente se junta. Se apresenta na Feira da Música, quando não, eu faço meu show, o Caio faz o dele, sabe? O Richel apresenta o jornal, e então em paz. E esse nome, né? Comparsas da Vivenda, como foi que surgiu? Bom, quando a gente estava pensando no nome, a gente ficou em dúvida de duas grandes referências. Ou a Toca do Plácido, porque aconteceu os saraus lá, ou a Vivenda, que é a Vivenda do Sossego, que é a casa de Dona Ivone, que é a mãe da Ifna, que é a mulher do Jairo, que é a comparsa. E a Vivenda é um cantinho muito abençoado e mágico ali, próximo à rodoviária, com um jardim muito convidativo e as portas muito abertas para quem tem bom coração, assim. E a gente se reunia lá e, enfim, ficava nas construções musicais e na vivência mesmo, de amizade e tudo. Então, a gente acabou escolhendo a Vivenda por ser essa casa, né? A casa da gente. Que é um espaço, ele existe. A Vivenda existe. E inclusive, é bastante movimentada, assim. Às vezes, nem tanto pelos compassos, mas é bastante movimentada, inclusive, pelo pessoal da comunicação. Por conta da Ivna também, que é a Ivna Girão, que é jornalista e que chama o pessoal para lá. E comparsas, porque nós somos comparsas, nós somos Vocês todos... se tratam assim, né, também como comparsas. Nós somos parceiros de crime. Agora falar do seu projeto, né, em carreira solo. E também como é que você consegue conciliar, né, com os comparsas da Vivenda? Bom, é fácil, assim, conciliar, porque são projetos diferentes, assim, as agendas não se chocam. Eu não tenho uma agenda tão movimentada ainda, que não dê para conciliar, né? Mas acredito que até quando eu tiver, dá para conciliar por aquilo que eu falei anteriormente, assim, o ritmo dos comparsas é um pouco mais desacelerado, né?
O meu projeto solo, que é o Ai de Mim, ele surgiu, como eu te falei, na necessidade de atender uma demanda, né? Depois do aniversário de Fortaleza, surgiram convites para fazer show. O primeiro deles, sim, de maior porte, foi no projeto BNB Clube de Cultura, no dia 23 de julho de 2011, né? E aí, né, foi 23 de julho de 2011. E aí, o que aconteceu? Eu precisava de um show, né? E eu não queria fazer um show, como é que eu posso dizer? Desamarrado, sabe? De um raciocínio, assim, de repertório, músicas avulsas. Então, o que eu pensei? Bom, tem Ai de Mim, que foi uma música que foi feita para mim, pelo Tom Drummond, né, para eu interpretar, e que ela já era uma grande deixa, assim, para uma linha de repertório, porque ela trabalha com extremos, né, de falas femininas e bem contemporâneo. Então eu pensei, vou fazer um repertório com vários eu líricos femininos, né, brincando justamente com essa história, né, desde a mulher mais mulherzinha, a mulher já mais, né, poderosona e tal, e enfim, eu líricos femininos, um passeio pelo feminino mesmo. E aí nessa história a gente montou o repertório, eu convidei o Maquito Vieira, que é o meu diretor musical, para fazer esse projeto comigo, convidei aí veio o Chorão. O meu primeiro show foi com o Igor Caracas, meu querido Caracas, que já sabia que ia ser só um show e que seria, no lugar dele, viria o Igor Ribeiro, que é o Igão, que está comigo e até hoje, os meninos estão comigo até hoje, a gente está nessa formação lindinha que eu morro de amor. E aí a gente fez esse show e esse show foi circulando em outros locais. Nesse show do BNB eu abri o show da Monique Quessus e depois esse mesmo show também cheguei a abrir para o Luiz Melodia e assim, e circulei em outros espaços de teatros aqui e foi bacana porque ele também assim foi se transformando, né? Tanto de repertório, algumas músicas a gente via que funcionava mais, outras nem tanto, né? E sempre misturando algumas canções inéditas, né, com outras releituras, mas tudo com arranjo nosso, né? Porque a música ela tem isso assim, a música é como se ela fosse um modelo. O arranjo é a roupa que você joga por cima e aí você joga a roupa que você quiser, de acordo com a tua identidade, com a tua personalidade. Então a gente imprimiu no show a minha personalidade, né, tanto na escolha de repertório quanto nos arranjos. E os meninos foram super sensíveis para perceber isso, e uma construção muito coletiva, com o Maquito ali fazendo uma direção, né, que vai aparecer na verdade mais agora, porque esse projeto evoluiu. Comecei com show, comecei ao contrário, né? O Maquito que diz, ele, nega, tu é todo ao contrário. Porque eu comecei com show, na verdade, para atender essa demanda, e agora eu digo que eu estou em fase de casulo, para transformar esse show no disco, meu primeiro disco, que é o Ai de Mim, né? Onde também vou contar com os mesmos meninos, também o Raul Porfírio, que entrou no baixo agora, devem ter algumas participações, né? E a gente está nesse processo de fechar o repertório, ver algumas questões de direito de autorização de uso das músicas que não são inéditas, né? E daí, depois disso, o Maquito vai entrar com força, né, no trabalho dele de direção, porque algumas coisas que funcionam para show não funcionam para estúdio, né, não funcionam para gravação. E a gente vai transformar isso com o mesmo carinho que a gente fez esse show durante esse percurso. E tudo isso está sendo um processo independente, assim, eu estou investindo nessa questão, sou eu que estou produzindo também, então algumas coisas andam um pouco devagar porque eu estou naquele mesmo processo de fazendo e aprendendo, mas tá indo e está dando certo e o cronograma é que assim, a gente tenha esse disco gravado já em dezembro, né, e assim... Aliás, você que está assistindo, eu estou aberta a apoio, patrocínio, tá? Por favor. Lorena Nunes, 8831-7161. E pode entrar em contato mesmo, porque nessa fase agora eu estou fazendo esse investimento, como eu disse. E depois disso, o céu é o limite, né? A ideia é fazer um circuito interno, Fortaleza, com esse disco e já esse show, por isso que agora eu estou um pouco mais parada com o show Ai de Mim, eu estou fazendo outros projetos, né? E depois desse circuito interno, né, de repente, aqui interno Fortaleza, Ceará,
buscar mesmo o Brasil e seguir, né? Como diria Gonzagão, minha vida é andar por esse país, por esse mundão, e aí vamos nessa. Ai de mim, que vivo sem ter ninguém, porque a demora se agora um homem me cai também. Não vejo nenhum porquê, não sou exigente, mas há requisitos por preencher. Não quero um Zé qualquer, se agarram primeiro por vão desespero, parece que estão no cio, não é bem do meu feitio. E sendo assim, confesso a vocês o que eu quero pra mim. Primeiramente, beleza é essencial. Quem isso desmente é careca ascendente à procura de um peitoral. Ninguém deve merecer. Não quero dar luz, leite, cola, um belo pestinho ET. Meu genes desapontar. Um rosto em conflito só serve pro circo, vocês vão me desculpar. Que pouca lembrança minha. O homem descrito combina com estria e com pé de galinha. Sinceridade, dinheiro ele tem que ter. Minha querida, não mente, pois ser indigente não deve ser sonho seu. Conta troco pra comprar pão e vivendo pra cima e pra baixo, aguentando os odores da lotação. Prefiro enxergar Paris, viver na Alemanha, as férias na Espanha, assim se consegue paz. Com 5 estrelas ou mais, assim eu compro alegria e deixo a tristeza pra trás. Cá pra nós, mulher tem que ter poder, pois na vida moderna viver subalterna foi o que ficou pra trás. 1 século, 2 ou mais, viver nas cavernas, puxar meu cabelo só pode ser reto.